Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso médio de teologia do IBAD. Hoje nós vamos falar sobre a unidade 3 do livro A História da Igreja. Eu não sei você, mas eu estou muito empolgado por essa aula, assim como eu falei para vocês nas outras aulas. A partir dessa unidade, nós começamos então a entender um pouco sobre o protestantismo, a fé que nós defendemos e também o meio eclesiástico e o meio onde nós estamos fazendo parte hoje como igreja. Tudo bem? Então, para começar, olha só o que eu trouxe aqui para vocês, um presente que eu recebi, a Bíblia da Reforma. Se você está pensando em investir e comprar uma Bíblia de estudos, eu te indico essa Bíblia. A Bíblia da Reforma é uma Bíblia em comemoração, então, aos 500 anos da Reforma Protestante. É uma Bíblia com comentários de Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante. A gente vai estudar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, essa Bíblia eu indico para você. Além de ser uma Bíblia muito legal, muito rica, também é uma Bíblia muito bonita. Eu não sei você, mas ela não é uma Bíblia muito legal para você carregar nos cultos. Eu não consigo carregar ela porque ela é muito grande, mas é uma linda Bíblia para você deixar na tua estante, no teu escritório. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a unidade 3. Então agora, para facilitar também os feedbacks de vocês, eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo os feedbacks sobre o vídeo, sobre o conteúdo e também as dúvidas. Então, se você tem dúvida lá no capítulo 1, então coloca lá capítulo 1 e a sua dúvida, capítulo 2.2 e a sua dúvida, tudo bem? Porque depois eu vou estar lendo esses comentários e preparando as respostas para o nosso encontro na próxima segunda-feira. Tudo bem? Então vamos orar para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa aula. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor prepare a nossa mente e o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem. Pai, nessa hora eu oro com um coração grato a Ti por todos esses reformadores, por esses homens e mulheres que disseram sim para viver aquilo que o Senhor tinha, e através do sacrifício deles, através da entrega deles, hoje nós temos acesso ainda mais sobre aquilo que o Senhor é e sobre o Teu reino aqui na terra. Eu te peço que cada aluno agora, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor Deus, até o final da aula, e tudo que nós fizermos aqui seja para honra, glória e adoração do Teu nome. Amém e amém. Beleza, gente? Vamos lá então, unidade 3. É importante nós lembrarmos e recapitularmos que na unidade 2 nós falamos sobre a igreja na Idade Média. E na unidade 3 agora nós então estamos falando sobre a reforma protestante na igreja na Idade Moderna. Mateus, o que seria a Idade Moderna? A Idade Moderna é um tempo, uma época marcada por várias reformas e várias mudanças culturais. Várias modernidades agora começam a invadir a Europa, então muitas pessoas começam a tomar notoriedade, muitos artistas da época começam a tomar notoriedade, então assim começam a surgir os movimentos reformadores na Idade Moderna. E na igreja não seria diferente. Mas é importante nós lembrarmos que esses homens que nós falaremos aqui foram pessoas que ficaram indignadas com o meio, sem deixar de viver aquilo que a palavra de Deus declarava. Então o nosso guia, como eu falei em todas as outras unidades, sempre é a verdade irrefutável da palavra de Deus, Jesus Cristo, assim como nós falamos na unidade 1, como pedra fundamental e o alicerce para tudo aquilo que a igreja se tornaria até os dias de hoje, para mim e para você. Tudo bem? Então é importante nós entendermos que essa reforma ela acontece num contexto de grandes mudanças e também de várias investidas marítimas. Então a gente está falando ali investidas da Espanha e Portugal,
que descortinaram um novo mundo para exploração da colonização. O que é descortinaram? Mostraram algo que ninguém conhecia. Sabe lá no teatro, quando tem aquelas cortinas que todo mundo sabe que tem algo legal lá, mas ninguém sabe o que é, e de repente quando abre as cortinas começa o espetáculo. Então esse é um período onde essas investidas marítimas começam a conhecer outros pontos, outros países do mundo, muito ricos, que antes ainda não eram conhecidos. Então no capítulo 1 nós vamos falar sobre Martinho Lutero. Mas quem foi esse homem que sempre quando nós ouvimos falar sobre reforma protestante nós atribuímos a Martinho Lutero? É importante salientar que a reforma não acontece só com Martinho Lutero, tudo bem? Ele foi um dos pais da reforma e ele começa então a marcar a reforma na Alemanha. Mas Martinho Lutero era um jovem estudante de advocacia, que um dia ele estava caminhando. O livro traz mais detalhes, mas eu quero resumir de uma maneira que você entenda. Então imagina um jovem que estava estudando para ser advogado. Os pais dele vibravam sabendo que o filho se tornaria um advogado, um homem influente na sociedade da época. De repente, Martinho Lutero está fazendo uma caminhada numa viagem e tem uma tempestade. E acontece uma tempestade muito grande e esse jovem Martinho Lutero começa a ficar com muito medo. E ele faz uma oração para Santa Ana. Quem era Santa Ana? A santa dos mineiros. Os mineiros, uma profissão da época, inclusive a profissão do seu pai. Ele fala assim: olha, se você me salvar, se eu sair bem dessa, eu vou virar um monge. Eu vou entregar minha vida para a igreja, para as coisas de Deus. Então Martinho Lutero, ele é salvo, não por Santa Ana, mas por Deus, por já conhecer o propósito que tinha na vida dele. Então Martinho Lutero, contra tudo e contra todos, contra os seus pais, ele decide então devotar. O que é devotar? É entregar a sua vida em função das coisas que ele entendia ser as coisas do reino de Deus. E então ele se torna um monge. Então Martinho Lutero ele começa a sua vida como monge, mas ele entendia que para se obter a graça de Deus era necessário todo dia a purificação dos seus pecados. E ele batalhava muito com a sua mente sobre... Ele sempre, na verdade, ele se achava impuro. Então o livro relata algumas coisas que Martinho Lutero fazia para se sentir purificado. Então ele fazia jejuns muito longos. Ele também dormia num frio descoberto, então ele achava que martirizando, sacrificando o seu corpo, ele obteria então perdão dos seus pecados. E ele tinha uma rotina muito grande de confissão. Então ele ia se confessar lá para o ele ia se confessar lá para o padre e para os monges, até o momento que as próprias pessoas do convívio dele falaram: cara, esse menino, esse jovem está precisando de ajuda, vamos tirar ele daqui. E mandam então Martinho Lutero para ser monge ali na cidade de Wittenberg, na Alemanha. Então ali Martinho Lutero ele celebra a sua primeira missa. Então ele investe a sua vida celebrando missas, dando aula de teologia, até o momento, e como um monge anglicano, Martinho Lutero ele faz voto de pobreza. Então ele tinha uma vida super humilde, ele ajudava muitos pobres, e entendia que esse era o modelo que Jesus tinha deixado. Então Martinho Lutero começa então a investir a sua vida nisso, assistência ao templo, celebração de missas, e como professor dava ensinos de teologia nas universidades do castelo, esse castelo que o livro cita. E ele começa nesse período a estudar a Bíblia. E ele começa a estudar a Bíblia na língua original que foi escrita, e começa a ensinar no vernáculo, ou seja, na língua do povo. Então ele pega o original, ele traduz, ele estuda aquilo e passa de uma maneira que o povo pudesse entender. E acontece um fato curioso que em 1515, quando Martinho Lutero ele começa a ler o livro de Romanos, ele tem uma grande descoberta que muda a sua vida. Sabe aquele momento que aconteceu para mim e para você, que de repente a gente cai em si,
De repente, quando um versículo da palavra de Deus ela penetra a divisão da nossa alma e do nosso espírito e a gente tem um encontro real com aquilo que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Isso acontece com Martinho Lutero quando ele lê o texto de Romanos 1,17 que fala assim: o justo viverá pela fé. Imagina uma pessoa que entende que para pagamento dos seus pecados ela precisa sacrificar o seu próprio corpo. De repente ele se depara com esse texto que fala: o justo, ele vai viver pela fé. Nesse momento, Martinho Lutero ele entende que a justiça que ele tanto procurava para se viver livre desses pensamentos, essa justiça que ele tanto perseguia, ela vinha de graça, que não era por mérito humano, mas era algo dado por Deus. Esse foi um ponto-chave que começa a mudar a história daquele jovem Martinho Lutero, mas também que atingiu a mim e a você nos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, depois de se aprofundar e entrar mais fundo na palavra de Deus, Martinho Lutero ele começa a perceber que coisas que a Igreja Católica estava fazendo estava diferente com aquilo que as Escrituras estavam falando. Que era isso? A venda das indulgências. O Papa Leão X, ele entendeu que para terminar a Basílica de São Pedro, ele precisava arrecadar fundos, então ele começa a vender as indulgências, e eu já falei um pouco sobre isso na aula passada. Então isso começa a gerar uma indignação em Martinho Lutero. Até o momento, então, que Martinho Lutero escreve 95 teses falando sobre as indulgências e ele prega nas portas da igreja de Wittenberg. Isso foi um marco para a época. E as pessoas começam a perceber então que aquele jovem monge, ele estava indo contra aquilo que a Igreja Católica pregava. Então, algum tempo depois, sabendo de tudo isso que Martinho Lutero estava falando e pregando contra agora a Igreja Católica, o Papa Leão X, então, ele escreve uma carta de excomunhão. Ele exclui Martinho Lutero, então, do corpo eclesiástico e do corpo apostólico da Igreja Católica. Então, nesse tempo, Martinho Lutero ele começa com mais afinco a estudar a palavra de Deus e ele começa a gerar então uma série de transformações. Ele começa a falar sobre a liberdade do casamento, que o monge ele pode sim, o líder religioso ele pode sim se casar, que na verdade as pessoas elas estão precisando de pastores, elas estão precisando de pessoas que cuidem da sua alma e da sua vida de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, Martinho Lutero ele casa-se então com uma ex-freira, Catarina Van Bora, e começa então cada vez mais mostrar que aquilo que a Igreja Católica está pregando está diferente com aquilo que a palavra de Deus diz. Então Martinho Lutero sofre perseguições, ele precisa mudar de cidade, depois ele volta. E muitas pessoas acham que Martinho Lutero ele se torna um mártir, mas na verdade ele morre por causas naturais. E depois da morte de Martinho Lutero, então, nasce a Igreja Luterana, que começa a tradução da Bíblia para o povo alemão. Então é importante a gente entender que aquilo que Martinho Lutero pregava estava fundamentado. No 1.2 nós vemos a teologia de Martinho Lutero, e os principais elementos da teologia de Martinho Lutero era a palavra de Deus, ela é o ponto de partida e a autoridade final para a teologia. A lei do Evangelho, a lei não é somente o Antigo Testamento, Deus ele se revela e essa revelação é de uma só vez. A palavra de condenação e também é de graça. E olha só que incrível, o cristão é ao mesmo tempo justo e pecador. Quando é justificado, não deixa de pecar. A justificação não é ausência de pecado, mas o fato de que Deus nos declara justos, ainda que em meio ao nosso pecado. Terceiro, o conhecimento de Deus. É possível, através da razão, ter algum conhecimento de Deus, como era comum o pensamento dos teólogos da época. Esse conhecimento, a suprema revelação de Deus, se encontra na cruz, e isso é incrível. Depois, a igreja e os sacramentos. Então, é importante entender que Lutero ele passa a celebrar a ceia, a igreja e o sacramento. Então, quais são os papéis da igreja e o sacramento? O batismo,
e a Santa Ceia. E depois os dois reinos, igreja e Estado. Os crentes pertencem ao segundo reino, segundo Lutero, e estão debaixo do Evangelho. A verdadeira fé, guarde isso, a verdadeira fé não tem que se impor mediante a autoridade civil, mas mediante a proclamação da palavra. Afinal, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faz sentido isso para você? Então, de maneira resumida, isso foi a vida e a história de Martinho Lutero, que começa a reforma na Alemanha. Mas agora imagina aquilo que a Alemanha começa a viver então como reforma protestante, isso começa a ecoar para outros lugares. No capítulo 2 nós vamos ver então que aquilo que a Alemanha começa a viver, então o burburinho, o barulho da reforma na Alemanha, ela começa a ecoar então na França e na Suíça. Então no capítulo 2 nós vamos ver a reforma que acontece na França e na Suíça. E para que essa reforma acontecesse na França e na Suíça, também outros homens eles começam a aparecer na história. Então o primeiro reformador que começa a reforma na Suíça é um carinha com um nome um pouco difícil, Ulrico Zwinglio. Então para você que é solteiro ou que é casado e não tem filhos, olha que nome legal para você colocar no seu filho. Ulrico Zwinglio. Repete comigo aí, Ulrico Zwinglio. E dá um glória a Deus que fica legal. Olha, Ulrico Zwinglio, glória a Deus. Olha só, é quase falar em línguas estranhas. E esse homem, ele começa então a reforma. Então é importante ressaltar que o livro destaca então que ele foi um padre da cidade de Zurique, na Suíça. Então assim que passar a pandemia também, olha que lugar legal para você visitar, Zurique na Suíça. Eu morro de vontade de visitar a Europa e Zurique está na minha lista. E ele tinha grande autoridade diante do povo. E ele alcançou o título de mestre em artes e depois ele se torna sacerdote. Então antes de se tornar sacerdote ele já tinha um título de mestre em artes. O que isso significa? Ele já tinha uma posição de influência. As pessoas olhavam para ele e já viam ele como um homem culto, como um homem sábio, como um homem com quem valeria a pena eu sentar e escutar um pouco. Então isso facilitou também a introdução da reforma na Suíça. Isso me faz pensar, e eu abro o primeiro parênteses dessa aula, que é importante nós termos conteúdo, tudo bem? Então invista tempo, você já está investindo tempo estudando teologia, mas invista tempo também estudando outras coisas. Crie conteúdo que atraia a atenção das pessoas. Talvez se você chegar na tua casa, no meio da tua família que não conhece a Deus e não conhece a palavra de Deus, e você ficar falando só sobre teologia, isso não vai atrair ela. Então tenha domínio em alguma área, independente de qual for, tudo bem? Eu fecho essa aspas e eu deixo essa questão para reflexão para você. Então esse homem, ele foi um teólogo que ele pregava aquilo que ele acreditava acerca da palavra de Deus. E aí muitas vezes ele ia contra aquilo que a igreja pregava. Como todo bom reformador, então as pregações eloquentes, as pregações que denunciavam aquilo que a igreja estava fazendo, denunciava também o conselho do governo, entre outras coisas. Ele se opunha aos dogmas da igreja católica. Então isso resulta no quê? Numa perseguição religiosa. Então tropas das regiões católicas perseguem e matam esse nosso reformador Zwinglio. Mas pouco tempo depois de sua morte, então é firmado um tratado de paz para nova liberdade, para decidir, para o povo decidir sobre qual seria a sua fé e não ficar apenas com algo determinado como única religião. Depois desse movimento, depois então de Zwinglio, nós temos os anabatistas. E algum tempo atrás eu vi um vídeo de um padre anabatista falando num determinado programa de televisão, de talk show, e eu não conhecia, assim, eu já tinha estudado no livro de teologia, mas eu não sabia que eles eram tão influentes no Brasil. O movimento anabatista no Brasil hoje é muito influente, e eles têm muito conhecimento da palavra de Deus. E esse movimento anabatista, ele nasce mesmo no período de Zwinglio.
e voltando, o Zwinglio ele começa a dar introdução então para que outras pessoas começassem a estudar um pouco mais sobre aquilo que era pregado como igreja e aquilo que estava na palavra de Deus. Então esse grupo anabatista, ele preconizava, na verdade, que deveria haver um contraste entre igreja e sociedade. Os cristãos não deveriam viver de acordo com os padrões dos não cristãos, ao contrário, deveriam ter um comportamento ético e social baseado nas escrituras para viver uma vida que glorificasse o Senhor Jesus. E de onde que sai esse nome, o termo anabatista? Eles entendiam que o batismo tem que ser algo consciente. Ao contrário do que a igreja pregava, que o batismo tinha que ser logo nos primeiros dias de vida, por aspersão, para que a criança garantisse a sua salvação, eles entendiam que o batismo tinha que ser um ato consciente de entrega e escolha por servir ao Senhor Jesus. Então o livro destaca os dois primeiros anabatistas, Jorge e Conrado, que eles fazem um batismo público, onde um batiza o outro, ainda por aspersão, e depois eles começam a fazer o batismo por imersão, que é o batismo que nós conhecemos nas nossas igrejas. E aí sai o nome anabatista, que significa o ato de rebatizar. Uma vez que você já foi batizado na tua infância, então você está rebatizando. Então aí se deu o nome desse movimento anabatista. Tudo bem até aqui? E depois nós vamos falar então sobre João Calvino e a reforma na França, com o movimento da reforma do calvinismo. Mateus, você vai falar sobre calvinismo? Vou falar sobre calvinismo, vou falar que João Calvino foi um homem muito importante para a sua época e para que a reforma entrasse na França. João Calvino, como um francês, então ele foi um reformador, ele foi um jovem onde o pai dele tinha muita influência na igreja católica, e você vai ver isso no teu livro. Então isso facilitou a entrada e os estudos de João Calvino para a teologia e até depois, futuramente, para o seu próprio sustento. Eu aqui não vou defender o ponto de vista teológico, tudo bem? Eu vou trazer o que o livro está explanando para você, e depois, mais para frente, nós vamos discutir um pouco sobre pontos de vistas teológicos. Então isso é um ponto que dá muita discussão, mas eu preciso trazer para vocês aquilo que está no livro. Mas então João Calvino foi esse homem que ele respirou aquilo que Wycliffe, Hus e Lutero, os pré-reformadores, e Lutero como reformador da Alemanha, então isso teve conteúdo para que o jovem João Calvino começasse então esse movimento reformador na França. Então ele defendia a igreja, ele defendia a religião católica, ele era até um pouco sistemático com tudo que acontecia. Porém, algumas coisas na igreja começaram então a despertar nesse jovem o interesse de se aprofundar mais na palavra de Deus. E aí ele começa a falar sobre a teologia reformada. E a teologia de João Calvino, ela também é baseada em 5 tópicos. 1, 2, 3, 4, 5. E é importante também entender que tudo aquilo que João Calvino fez, ele remete até aos nossos dias de hoje. Na página 110 do teu livro, ele cita que os estudos e aquilo que João Calvino defendia em sua reforma se estende até os dias de hoje. Ele dá alguns nomes de algumas denominações, como igrejas presbiterianas, congregacionais e até algumas batistas, que são igrejas denominadas como igrejas protestantes que defendem o calvinismo, que é baseado em 5 princípios. O primeiro: o homem herdou a culpa do pecado de Adão, por isso nada pode fazer por si mesmo, em busca de sua salvação, uma vez que sua vontade está toda corrompida. Isso é um ponto de vista defendido pelo calvinismo. O segundo: a salvação é um assunto de eleição incondicional e independente do mérito humano, que há uma predestinação dupla, uma para a salvação e uma para a perdição. Então o calvinismo defende que nós, seres humanos, somos predestinados, predestinados para a salvação e outros predestinados para perdição.
eu, Mateus, e a denominação qual eu faço parte, nós não acreditamos, nós não defendemos a predestinação. Nós acreditamos, assim como a palavra de Deus está escrito, que o desejo de Deus, o desejo do Pai é que todos venham a ser salvos. Porém, a nossa salvação, ela acontece mediante o ato de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador e vivermos aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Depois, a morte de Cristo na cruz não foi para todos os homens, e aí começa um ponto teológico divergente muito grande. Uns defendem que a morte de Jesus na cruz foi para todos, e o calvinismo defende que não foi para todos, apenas para aqueles que são predestinados para a salvação. Depois, os predestinados para a salvação não resistirão ao chamado, pois o Espírito Santo os dirige irresistivelmente para Cristo. O que isso significa? Que uma pessoa que está predestinada a ser salva, mesmo que ela esteja quebrando tudo, mesmo que ela esteja cheia de vícios, de pecados, se ela é predestinada à salvação, o próprio Espírito Santo se encarrega de ir lá incomodar tanto essa pessoa ao ponto que ela vai voltar a vida para Cristo. Ponto de vista da teologia calvinista. E por último, os eleitos salvos pela obra do Espírito Santo jamais se perderão. Ou seja, se eu sou predestinado, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu jamais vou me perder. E isso, outro ponto de vista, fere totalmente o livre-arbítrio deixado por Deus para nós. Mas isso é um ponto para outra discussão. Mas, então, através de João Calvino, então começa a reforma protestante na França, que foi desencadeado por 3 principais fatores. Então, o primeiro fator é a influência de alguns humanistas no país, depois, os escritos publicados por Lutero, e o terceiro, a conversão de João Calvino. Então, aí sim nós temos o início da reforma dentro da França, que também ajuda a se espalhar por toda a Europa. Capítulo 3. No capítulo 3 nós vamos falar sobre a reforma na Grã-Bretanha. Mateus, o que é Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha é uma ilha onde faz parte do Reino Unido. Então lá nós temos Inglaterra, Escócia e País de Gales. Então nós vamos falar sobre a reforma na Grã-Bretanha e também Países Baixos. Ou seja, nós vamos falar um pouco sobre a Holanda, tudo bem? Mas é importante nós vermos que a reforma ali na Grã-Bretanha, ela acontece de maneiras diferentes. Então acompanha comigo no livro, no 3.1, a reforma na Inglaterra através de Henrique. Então o Henrique VIII, apesar de ter rompido com Roma, ele ainda se considerava um guardião da fé católica e suas tradições. E ele não tinha vontade de romper com sua antiga fé. A reforma na Inglaterra agora, através de Eduardo VI. Então, através da sua regência, houve grandes mudanças na administração da igreja. Depois, através de Maria Tudor. Então, ela submete a Inglaterra ao catolicismo romano. Depois entra Elizabeth, uma extremista, como foi seu pai, não ardia em seu coração ideais de uma igreja reformada à luz das Escrituras. Depois entram os puritanos, um grupo que valorizava a purificação dos que professavam o cristianismo. Agora nós vamos falar da reforma na Escócia, a reforma ainda que como oposição ao governo foi muito bem aceita pelo povo em geral. Depois, a reforma na Holanda, a corrupção da Igreja Católica Romana na Holanda e a tradução da Bíblia para a língua daqueles países foram fatores que mais contribuíram então para a reforma da igreja ali nos Países Baixos da Holanda. Tudo bem? Esses 3 próximos capítulos eu vou passar de uma maneira um tanto quanto resumida, porque ela tem muito contexto histórico, tudo bem? Então é muito importante que você leia atentamente o teu livro e na nossa aula eu vou tirar as dúvidas, então eu preciso que você mande as tuas dúvidas para mim, para que eu possa me aprofundar um pouco mais naquilo que está gerando dúvida. Mas é importante você entender, tudo isso é contexto histórico para aquilo que nós temos hoje como igreja. No capítulo 4,
a contra-reforma e os resultados da reforma. É um pouco confuso, mas eu vou esclarecer para você. Nós vamos falar sobre contra-reforma. O que é a contra-reforma? É o ponto de vista da renovação interna da Igreja Católica e sua oposição ao protestantismo, os seus posicionamentos tomados no Concílio de Trento, ou seja, a reforma estava acontecendo. Então a igreja agora ela entende, existe um movimento reformador e nós precisamos ir contra isso. Então quando nós vamos contra isso, alguns resultados, que são os resultados da reforma, eles começam a aparecer. Então, falando agora sobre a contra-reforma, olha só interessante, o livro destaca que então aconteceu a renovação então dentro da igreja, mas de uma maneira organizada, e começam a acontecer os movimentos de oposição ao protestantismo. O livro destaca o Papa Paulo III com o processo de Inquisição como instrumento de aniquilação a todos os seus oponentes. E acontece então o Concílio de Trento. O que é o Concílio de Trento? Nada mais é do que a reformulação da Igreja Romana. E dentro desse Concílio de Trento, o livro ele destaca 5 pontos importantes que foram os discutidos lá. O primeiro, então, a Bíblia, os livros apócrifos, que nós já estudamos sobre os livros apócrifos, eles deveriam constituir-se de autoridade final para os fiéis. O homem não deveria ser justificado apenas por sua fé, mas também por suas obras. Os bispos deveriam viver em suas sedes, ou seja, cada bispo não poderia ser responsável por mais de uma sede. Os seminários deveriam ser instituídos para a melhor preparação dos sacerdotes, isso é importante até para nós, o estudo da palavra de Deus. A missa deveria ser vista como o verdadeiro sacrifício a ser oferecido em favor dos mortos, e os fiéis não deveriam participar dos 2 elementos, do pão e do vinho. Na unidade passada nós vimos que um dos pré-reformadores, eles colocam que a Santa Ceia ela não precisa mais ser ministrada apenas pelo sacerdote, como um rito sagrado. O Santo Sacramento, a celebração da ceia da Igreja Católica, apenas o sacerdote participa do vinho, do suco da videira, e os membros da congregação, os membros da comunidade participam do corpo. Com a reforma, eles colocam que assim como Jesus diz lá no texto de Coríntios, que Paulo ensina, porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo que é entregue por vós. E depois ele fez a mesma coisa com o elemento do suco, que é o sangue para purificação e expiação dos nossos pecados. Então, o movimento reformador, as pessoas começam a participar do pão e do vinho. Então, nesse Concílio de Trento, eles defendem o Santo Sacramento, os elementos, os fiéis não poderiam participar dos 2 elementos do pão e do vinho. E por último, os resultados da reforma protestante. O homem ele passa a ter um relacionamento mais responsável com Deus. O que isso significa? Ele começa a modificar os procedimentos do seu serviço, o seu relacionamento para cuidar da sua família, relacionado ao trabalho, o relacionamento com o próximo. E aqui o livro ele cita também 5 principais mudanças. A primeira delas, a explanação das Escrituras como ponto central do culto, o fim do controle de uma igreja universal a qual manipulada a vida das pessoas com interesses nada espirituais, o desenvolvimento doutrinário. Então a reforma é um dos grandes momentos de estudo, o restabelecimento da autoridade das Escrituras, e esse ato ele permite então que o crente conhecesse por afinco, com profundidade, a palavra de Deus, que antigamente era restrita apenas para os sacerdotes, e a alteração de muitos valores conservados pela Igreja Católica Romana. Então esses são esses são dos principais resultados da reforma protestante. Então agora no capítulo 5, razão e missão, nós vamos falar
sobre um outro povo. Na verdade, com tudo que estava acontecendo, com a reforma protestante na Europa, e com Espanha e Portugal começando a desbravar novos territórios, levando o seu domínio político e também a bandeira da Igreja Católica, nasce um novo povo descoberto que são as Américas. Então a conquista do novo mundo ele começa a entrar, principalmente quando nós falamos ali sobre o cristianismo nos Estados Unidos. E esse capítulo 5, na verdade, ele é uma introdução para aquilo que nós vamos ver na próxima unidade, na unidade 4, quando nós falaremos, deixa eu achar aqui que eu quero mostrar para você, sobre o avanço da igreja até 1914, e aí nós já temos um cheiro daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então temos a conquista do novo mundo. Então a Igreja Católica Romana, ela lidera esse trabalho missionário, para não só conquistar territórios, mas plantar lá a bandeira da igreja. E os Estados Unidos, ele tem a sua história então atrelada ao cristianismo devido aos acontecimentos. E quais são esses grandes acontecimentos que acontecem nessa época? O primeiro deles, o grande avivamento. Os Estados Unidos e o cristianismo, então a igreja ela começa a nascer, a se desenvolver no território americano. Porém o livro destaca que com o início ali da igreja pelos europeus, no período de colonização, ela sofre um visível declínio. Jonathan Edwards, então um jovem cheio do Espírito Santo, pregador de uma igreja ali na cidade de Massachusetts, então ele inicia um movimento de motivação e fortalecimento da fé dos crentes, com pregações sempre carregadas de muita autoridade e poder, o que significa que as nossas pregações nos dias de hoje precisam refletir aquilo que nós vivemos. Eu deixo essa dica para você e eu me empolgo muito, porque eu não consigo falar sobre Jesus sem me empolgar. E quando eu falo sobre Jesus, sobre a natureza de quem Ele é, através do Espírito Santo que está em mim, as nossas pregações, elas precisam carregar o poder sobrenatural do Espírito Santo e a autoridade que nós temos em Jesus. E esse jovem, então ele começa esse movimento, para que as pessoas então elas comecem a ter de novo, de volta, e experimentar o poder sobrenatural do Espírito Santo. E olha só, então não apenas levavam os ouvintes ao arrependimento e à fé, como também revolucionou a cidade e contagiava os pregadores de outras cidades, e aí sim se inicia esse grande avivamento na história da igreja nos Estados Unidos. E o livro destaca também outros avivamentos religiosos que o catolicismo romano e o protestantismo inspiravam em alguns momentos dentro da igreja. Então você vai ver aí o quietismo, o quakers, o pietismo e o avivamento wesleyano. E eu quero me deter nesse avivamento wesleyano por um homem chamado John Wesley, um homem que marcou a história da igreja nos Estados Unidos, um homem carregado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. E esse jovem carregado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, ele começa a fazer reuniões de orações, ele começa a juntar pessoas para estudar sobre a palavra de Deus, ele começa a pregar. O livro destaca que ele tem centenas, na verdade ele tem milhares de sermões. Então um marco na história da igreja é o avivamento wesleyano. Então assim nós encerramos a unidade 3 do livro A História da Igreja. Ponto importante que eu preciso que você leve em consideração: é possível nós vivermos como esses homens viveram hoje, mas para que isso aconteça é necessário muita dedicação. É necessário nós mergulharmos no estudo da santa palavra de Deus, mas também é necessário nós termos tempo de comunhão, é necessário nós termos tempo de quarto com o Espírito Santo. E também é muito importante, assim como vários desses homens fizeram, eles se reuniam para conversar sobre a palavra de Deus, eles se reuniam para discutir acerca das coisas do reino.
Qual foi a última vez que você chamou amigos que defendem a fé cristã para conversarem sobre a Bíblia? Eu não estou falando para você fazer uma célula, eu não estou falando para você fazer um pequeno grupo, não. Eu estou falando para você sentar com pessoas e conversar sobre a Bíblia. Grandes avivamentos da história aconteceram quando homens e mulheres se juntavam para conversar e ler a palavra de Deus juntos, e de repente o Espírito Santo de Deus vinha, invadia o lugar e centenas de milhares de vidas eram tocadas como fruto daquilo que começou numa simples reunião e numa conversa sobre a palavra e o reino de Deus. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na segunda-feira. Então, mais uma vez, coloque as tuas dúvidas nos comentários desse vídeo. Também coloque os teus feedbacks. Isso é muito importante para que eu possa tá melhorando cada vez mais para vocês, e eu tenho certeza que em breve nós vamos estar juntos, reunidos ali no nosso templo, para ter essa aula, e não só ter essa aula, mas ter esse nosso tempo incrível de comunhão. Tudo bem? Que Deus te abençoe e um grande abraço!